Olá! A política ambiental do governo Bolsonaro é alvo de polêmica desde o ano passado. Nas últimas semanas, os incêndios na Amazônia e no Pantanal voltaram a despertar críticas dentro e fora do país. Essa política ambiental e os impactos sobre os interesses do Brasil no exterior são nosso assunto de hoje no mundo político. Eu vou conversar então com a bióloga e cientista política Andréa Steiner, que é professora e chefe do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco. Andréa, obrigada por atender o Mundo Político. Eu que agradeço. A alegria de estar aqui com vocês. Andréa, o Brasil ganhou fama de vilão ambiental nos últimos tempos, né? Bolsonaro e o governo se defendem acusando interesses internacionais em torno da discussão da condução da política ambiental no país. Qual é a sua percepção sobre essa política que vem sendo empreendida desde o início do ano passado, quando Jair Bolsonaro assumiu a presidência? Bom, então, eu gosto sempre de dar primeiro um passo atrás. Em que sentido? No sentido de dizer que eu acho que isso, num nível mais amplo, isso é resultado, acho que, de uma falha educacional, digamos assim, né? Porque a questão ambiental está tão intimamente ligada com a nossa vida que, se a gente tivesse uma noção disso, a gente jamais faria nada perto do que está sendo feito, né, por esse governo e outras ações que já haviam sido feitas antes em outros países, enfim. Então, a gente tem um problema aí, eu acho que, enfim, que até alguns autores já discutem desde a década de 70, que é um problema de percepção, né? A gente se percebe como separado desse meio, ou superior, ou enfim. E eu acho que isso facilita esse tipo de ação, porque, assim, quando a gente vai estudar a questão ambiental, que é uma questão muito complexa, até economicamente não faz sentido, né, a questão da degradação, né? Ela traz danos em todos os níveis da sociedade. Então, eu vejo que quando a gente chega a ter um governo que age dessa forma, que tem apoio, né, de certa forma, da população, tem uma falta de conhecimento muito grande, né, sobre o real impacto disso na nossa vida. Você acha que tem apoio ou a população simplesmente não toma muito conhecimento, né? Quer dizer, a população, nós estamos falando de forma genérica, há diferentes percepções, mas de uma maneira geral, é porque não toma muito conhecimento ou porque apoia? Bom, eu acho que essa resposta é múltipla também, né? Então, em um nível, as pessoas não têm muito conhecimento. Em outro nível, a questão ambiental, ela não é prioridade na vida das pessoas, né? Em geral, digamos assim, do cidadão médio, vamos dizer assim. E então, realmente não tem tanto interesse, né? Em outro nível, as pessoas têm visões erradas, né? De que a conservação atrapalha o desenvolvimento, que na verdade é um discurso que era da década de 70, que meio que tinha sido superado, né? Década de 60, 70, e agora está sendo retomado, né? A ideia de que ou você progredia, ou se desenvolvia, ou conservava, né? E como os países mais desenvolvidos já tinham degradado, por que os países que ainda estavam se desenvolvendo não podiam degradar também, se isso não era justo, né? Isso foi uma discussão longa, né, aí nas décadas de 60 e 70, e agora isso está sendo retomado, não sei por quê, né, porque realmente não faz sentido, né, a gente já tem um tempo que sabe que dá para fazer as duas coisas, né, tem toda essa ideia agora, né, de desenvolvimento sustentável, que por mais que seja um termo bem castigado, mas a ideia é essa, né, que dá para a gente conservar e se desenvolver ao mesmo tempo, né? Claro que dentro de certos parâmetros. Agora, André, o Ministério do Meio Ambiente, sob o comando do Ricardo Salles, que está desde o princípio, né, no comando do Ministério, ele é acusado de atender interesses do agronegócio que são conflitantes com a preservação ambiental e desmontar a estrutura de fiscalização e de preservação também. Como é que você
tem acompanhado isso e como é que você explica? Você está questionando aí uma retomada desse comportamento de achar, não, nós então temos que usufruir, não é? Você acha que o que está acontecendo é uma manifestação desse pensamento que você acha que está voltando? Essas atitudes, a forma como está sendo conduzido, é isso? Eu acho que está havendo uma reciclagem desse pensamento, né? Talvez ele fosse uma ideia que não tivesse sido esgotada em todos os âmbitos. Talvez, não tem como saber, né? Talvez haja interesses em curto prazo, né? E esses interesses se alinham a essa ideia, mesmo que as pessoas até que saibam, né, que esse discurso não é real. Mas aí entra novamente aquela questão, né? Se você realmente está tendo algum interesse de lucrar em curto prazo, talvez faça sentido, né? Mas se você passa a pensar na comunidade como um todo, no país como um todo, nas futuras gerações, não faz muito sentido, né? Porque até para o agronegócio, a degradação não é algo mais muito inteligente, né? Porque você tem perda de biodiversidade, você tem perda de espécies que no futuro possam servir de alimento, de fármaco, enfim, podem servir. Isso a gente pensando só no lado utilitário, né? Porque a questão ambiental ela é muito mais ampla que isso, né? A gente tem laços culturais, até religiosos, né? Com aspectos da natureza, né? Então, eu vejo que eu não tenho como saber, né? Se quem está promovendo esse tipo de discurso realmente acredita nele ou se é um mau uso, né, desse discurso. Se acredita, tem mais uma vez essa falha educativa, eu acho, né? Se não acredita, está realmente pensando em curto prazo, né? Está pensando mais no micro, né? E não na qualidade de vida da população como um todo, enfim, ou mesmo de alguns grupos como um todo. Isso explicaria, por exemplo, que tudo indica, segundo a investigação que a Polícia Federal está empreendendo lá no Pantanal, que tem 5 fazendeiros que teriam iniciado esses incêndios terríveis que nós estamos acompanhando, os últimos incêndios do Pantanal. Quer dizer, porque há uma contradição aí impressionante, porque se a gente pensar que o agronegócio depende da reputação, inclusive ambiental, do Brasil, não que é um motor do ponto de vista do PIB internamente, mas depende para vender. Por que isso não está presente? Você acha que é realmente uma questão só de educação? Olha, é uma questão da educação, mas quando eu falo em educação, não estou falando pensando só na educação formal, né? E também na educação formal, mas é uma questão educativa mais ampla, digamos, né? É, acho que chega a ter conotações até filosóficas, digamos assim, né? Porque são coisas que estão entranhadas também na nossa cultura, né? Por exemplo, se eu compro, dar um exemplo bem simples aqui, se eu compro um terreno e ele está cheio de mato, eu vou limpar, né? Que é uma coisa que vem, enfim, da época, nem sei, né? Dos bandeirantes, não sei, mas assim, a gente tem essa ideia do ambiente como algo sujo, às vezes, né, como algo que às vezes está contra a gente, não a nosso favor. Assim, é uma coisa bem complexa, né, que eu nem teria todos os elementos para discutir aqui, porque eu acho que entra questões psicológicas, sociológicas, antropológicas, enfim. Mas então, só para deixar claro que quando eu falo, né, de uma questão educativa, acho que é uma questão bem ampla, né, que não engloba só aspectos formais, né, porque a gente tem na legislação, por exemplo, que a questão ambiental ela tem que ser tratada de forma transversal, né, no ensino básico, também tem que ser tratada no ensino superior, mas às vezes isso vem de uma forma muito encaixotada, né? Então, sei lá, a gente tem uma disciplina de educação ambiental, ou a gente tem algo ali muito concentrado em um ponto que não interage com outros pontos, e eu não estou falando que é sempre assim, né? Claro que não. Mas a própria, enfim, a própria maneira como isso se traduz às vezes, né, na educação formal complica no sentido de que as pessoas
dificulta essa visão mais completa, né, do que é a questão ambiental para o ser humano, né? Falando da situação do Pantanal e da Amazônia, você é capaz de dizer assim, de mencionar para a gente o tamanho do prejuízo, assim, do ponto de vista do que nós já tivemos e do que a gente projeta para o futuro e dos prejuízos que a gente vai ainda sentir pela frente com o que está acontecendo nos últimos tempos, tanto na Amazônia quanto no Pantanal? Me dá um aperto no coração só de pensar assim, porque As imagens são chocantes. sim, e assim, e se a gente mais uma vez pensar nesse lado utilitário, que é um lado pequeno, né, comparado ao todo, tem a questão da água, tem a questão do clima, tem a questão da biodiversidade, né? O Pantanal, enfim, é como se fosse uma esponja, né? Ele retém água em um determinado período e depois libera, né? Só que se não tem mais essa água para liberar, e aí causa, enfim, todo um prejuízo em termos de clima, em termos dos ecossistemas que estão ali. E é uma área assim muito única, né? Muito especial, né? Não é uma área que a gente encontra parecida em outras partes do mundo. E assim, da mesma forma, a Amazônia, a Mata Atlântica, né? Que está inclusive muito mais castigada, né? Do que a Amazônia, se a gente for pensar historicamente, né? Porque basicamente foi quase que completamente destruída, né? E assim, então eu acho que a gente tem como dimensionar, a gente pode sentar e dizer, vai ser, sei lá, vão ser tantas espécies, vai ser isso, vai ser aquilo, mas assim, a gente, até em termos de conhecimento, né, a gente não tem nem o conhecimento completo para dizer o quanto a gente vai perder, né? Talvez a gente só saiba disso daqui a décadas, né? Até porque o investimento, né, em estudos de biodiversidade ainda é pequeno aqui, né? Inclusive é um dos esforços, né, da Convenção de Diversidade Biológica, que é um dos principais acordos do meio ambiente que a gente tem no mundo, é esse esforço de mapear as espécies, né, antes que a gente perca as mesmas, né. Então, assim, é uma pena, né, eu acredito que isso não vai acontecer, a Amazônia é super resiliente, né, porque se não fosse já estava destruída faz tempo, né, e espero que também, enfim, não desapareça nem o Pantanal, nem o restante da Mata Atlântica, que realmente são ecossistemas muito resilientes, mas se desaparecerem, né, assim, é um desastre sem tamanho, né? E soma isso a outras coisas que estão acontecendo, as mudanças climáticas que estão acontecendo por motivações diversas, né? Degelo, enfim, das calotas polares. A gente não tem como prever, né? Que são ecossistemas, enfim, que são base de sistemas que chama de sistemas caóticos, né? A gente não tem como saber de uma forma linear no que isso vai dar, né? Então, é uma pena aí para as futuras gerações, de fato, né? André, e o que você acha da presença do Exército? Enfim, esse conselho que foi criado, enfim, que foi empossado no primeiro semestre, que é formado basicamente não, por militares, a presença do Exército na Amazônia e que vem sendo bastante criticada no sentido de que o Exército não estaria cumprindo o papel do IBAMA, mas porque também não está lá para isso, mas é para ajudar, mas o IBAMA também foi esvaziado, né? E o Instituto Chico Mendes os dois foram esvaziados, e que o Exército não tem condição de cumprir. Como é que é a sua visão sobre esse aspecto da política, né? da política ambiental, da estrutura mesmo, da presença do Estado, né? O quanto pode agravar essa situação aí, que é a ação de grileiros, enfim, de toda sorte de invasão de terra que pode levar ao desmatamento e aos incêndios. Olha, eu acho uma pena, né, que, enfim, o IBAMA, o ICMBio, toda a estrutura do MMA, de forma geral, esteja sendo muito mexida, né? Por exemplo, a gente tinha aí o Conselho Nacional de Biodiversidade, que foi desativado, né? E, enfim, tinha reuniões mensais e tal, entre outros conselhos.
E é uma pena que uma coisa seja desativada e assim, o Exército esteja assumindo uma função em detrimento da desativação ou desestruturação dessas instâncias, né? Talvez o mais interessante fosse que pelo menos os dois pudessem trabalhar juntos, né? Se fosse o caso, né? Mas eu não vejo sentido em desaparelhar um lado para ter que enviar as Forças Armadas, né? E assim, e não é que em nenhum momento, né, o Exército não pudesse atuar, né? Por exemplo, a Marinha tem ações interessantes em termos da conservação marinha, tem algumas ações, né? Por exemplo, né? Então, assim, eu não vejo problema em instâncias trabalharem juntas, né? Mas eu não vejo sentido remover quem já tem conhecimento de causa, experiência, né? Inclusive, né, a gente está vendo pessoas com formação na área sendo tiradas de chefia de unidade de conservação para serem substituídas por pessoas que, enfim, não têm formação nenhuma, inclusive por militares, né, também, ou que não são dessa área, que têm formação em outras áreas, e não desmerecendo, mas eu não vejo muito sentido nisso, né? Eu não entendo realmente qual é a lógica por trás disso. Como é que esse cenário que nós estamos vivendo hoje impacta, né, internacionalmente? O Brasil tem interesses comerciais, tem acordos internacionais, e tudo passa muito por clima, né? Nós sabemos que os acordos passam muito pelo clima. Sim, então assim, então a gente saiu de uma posição que a gente era de certa forma referência, né? Tinha pessoas, né, que eram lideranças, né? Para esse cenário que, assim, a gente meio que está sendo até ridicularizado, né? Pelas ações meio desconexas enfim, sem sentido que estão acontecendo, né? Inclusive a própria participação, né, nesses eventos, né, que antigamente abria para participação, né, às vezes de pessoas da sociedade civil que poderiam assessorar, né, os diplomatas nessas conferências. Eu acho que isso também diminuiu, né? Então, assim, a gente tem parceiros comerciais importantes, né, como países da União Europeia, que têm critérios rigorosos em relação a, por exemplo, de onde vem a carne, né, de onde vem a madeira. Isso certamente está sendo bastante prejudicado, né? Eu achei Ameaça aí interessante. o acordo Mercosul-União Europeia. A gente tem visto manifestações bem pesadas assim nesse sentido, né? Vindo inclusive Com do certeza. Parlamento Europeu e tal. Com certeza. Inclusive, aconteceu uma coisa interessante, triste, mas eu achei interessante. Esses dias eu estava num site, eu não lembro nem o que era, mas assim, não era nada a ver com o meio ambiente. Eu estava fazendo uma compra num site dos Estados Unidos e aleatoriamente apareceu uma mensagem: ó, não comprem carne brasileira porque está acontecendo isso, isso e isso. Então, digam quando vocês forem no supermercado, digam no caixa que vocês não querem mais que o supermercado venda essas carnes tais, e assim, bem detalhado, assim. E era um site, assim, que não era algo que tinha a ver com aquilo, ou enfim, um site aleatório, né? E eu achei interessante, né? Então, assim, para ver como a repercussão está chegando até no micro, né? Assim, até, enfim. O consumidor ali. Exatamente, em espaços que não necessariamente chegaria, né, se não tivesse, né, esse caos todo. Bolsonaro, inclusive, vai falar na ONU essa semana, abrir a Assembleia Geral, né? Ele pode, Vamos ver. enfim, enfrentar críticas, manifestações? Eu acredito que sim, né? Assim, ele está dando um prato cheio, né? E pelo menos nessa questão ambiental, né? Está dando um prato cheio para as pessoas criticarem, né? Assim, inclusive passando por cima de dados científicos e, enfim, o que é uma pena, né? Agora, tem essa campanha, tem uma campanha também, né, mundial nas redes de fã de Bolsonaro que faz um alerta para a destruição da Amazônia, né? Esse alerta está focado especialmente em investidores, quem pode trazer os donos do dinheiro, né, que podem trazer dinheiro para o Brasil, fazendo um alerta para o que eles estão chamando de ação criminosa do governo.
Qual que é o impacto, na sua opinião, o impacto de uma campanha dessa com foco na opinião pública internacional, que foi feito para isso, são, né, opositores críticos do governo e da política ambiental no Brasil fizeram uma campanha para mexer com a opinião pública internacional. Mourão, inclusive, disse que era o vice-presidente, né, que lidera lá o Conselho da Amazônia, falou que era um desserviço e tal, mas, de fato, é uma manifestação. Eu queria que você opinasse sobre como é que o efeito de uma campanha dessa nas redes. Olha, eu acho que esse tipo de campanha tem efeito, né, principalmente, acho que nos países europeus e nos Estados Unidos, né, onde se tem, de certa forma, e eu vou explicar a minha fala, né, se tem, de certa forma, uma maior consciência, mas por que eu estou botando uma aspas em relação a essa questão da consciência ambiental? Porque, assim, tem uma literatura, né, que diz que quando uma população ela ainda se preocupa com questões básicas, como saúde, educação e outras questões assim, não há tanto espaço para se preocupar com questões ambientais. Então, quando a gente chega num país que essas questões já estão mais estruturadas, então haveria um espaço maior para olhar para esse tipo de questão. Então, você chega com uma campanha dessa em países europeus, né, que já estão numa situação socioeconômica mais interessante que a nossa, então a repercussão realmente é forte, né? Então, que as Sobre as pessoas de fato olham instituições e para as isso. pessoas? Sim, institucionalmente também, né? Porque, bom, a União Europeia ela tem padrões de regulamentação ambiental muito altos, né? Então, isso repercute das duas formas, né? Tanto no sentido do consumidor final, né? Quanto no sentido enfim, do que a União Europeia vai financiar, né? Porque, enfim, tem linhas de financiamento diversas, ou de onde vai investir, né? Porque, enfim. O vice-presidente, Hamilton Mourão, em defesa do governo, diz que há um jogo geopolítico pesado em torno da Amazônia, enfim, que há uma disputa pela Amazônia que não é dita, e que essas razões estariam também colocadas, que essas são as razões para que esse tipo de campanha seja movida e tal. Como é que você vê essa disputa geopolítica que ele menciona e até que ponto vão esses interesses, né? Onde começa uma coisa e termina a outra, se é que é possível dizer dessa forma? Bom, ótima pergunta, né? Porque, de fato, né? Por um aspecto, não tem ninguém bonzinho, né? Então, assim, aí eu vou voltar de novo para a década de 70, né? Tinha todo um medo, toda uma discussão sobre a ideia de internacionalização da Amazônia, né? De que, enfim, outros países pudessem vir e dizer que era uma área que deveria ser internacionalizada, que deveria ser de gerência, né, comum à planetária, assim, meio que como acontece na Antártida, mais ou menos. E aí essa discussão ela meio que foi fechada com a criação da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, né? Na verdade, com o tratado e a posterior criação da organização. Então, O tratado é de que ano? aí é da década de 70, eu não lembro exatamente o ano exato agora, né? Mas é um tratado entre os países que têm área na Amazônia, né? Entre os países amazônicos. E, assim, eu não ouço ninguém falar que vai aparelhar a organização, que vai ajudar a organização a se fortalecer, porque é um caminho que já foi traçado, né, há algumas décadas, e seria o caminho natural, né? Se já existe esse tratado, ele está em vigor, existe essa organização, que é justamente para combater isso, né, para que não haja esse risco de, sei lá, o Brasil não está cuidando da sua área, então vamos, que a ideia por trás é meio essa, né? Vamos tomar conta e tal. Então, por que não fortalecer essa organização, né? Para mim faria sentido isso, né? Ao invés de ficar, enfim, que não é Até que não usar exista, né? essa organização como forma de controle da atuação dos países, né, dela. Sim, sim, porque isso já existe, né? E ela tem uma atuação, sim, só que é uma atuação pífia, né?
infelizmente, hoje em dia, não é nenhuma crítica, né? Mas ela não recebe a prioridade, né? Que deveria e nem os recursos que deveria por parte dos países envolvidos, né? Então fica difícil, né? Ter uma atuação massiva sem esses recursos, né? Você acha que é possível um desenvolvimento sustentável na Amazônia? Como o vice-presidente falou na semana passada, para a produção de cacau, açaí, ele mencionou castanha, de forma que fosse, ao invés enfim, da agropecuária, né, que já tem regiões lá bastante ocupadas com agropecuária, que esse tipo de produção substituiria, né? E seria feito de forma sustentável. Você acha isso viável? Olha, aí eu acho que desenvolvimento sustentável é viável em qualquer local, né? Agora, a questão é que desenvolvimento sustentável a gente está falando, né? Como eu falei antes, esse é um termo muito castigado, né? Na verdade, ele é um termo que vem lá do século XVII, na Alemanha, enfim, relacionado à gestão de florestas, e que depois, enfim, no século XX, né, ele foi disseminado e existe mais de 30 definições para o que seria desenvolvimento sustentável, né? Então, ele acabou que muitas, enfim, empresas, governos acabaram se apropriando desse termo para dizer que está tudo bem, né? Então, o que a gente está fazendo, se é desenvolvimento e coloca lá do lado sustentável, pode, né? André, na sua opinião, o que você considera, então, a melhor definição de desenvolvimento sustentável? Eu vejo que uma definição simples, porém bastante adequada, é que o desenvolvimento sustentável seria a gente se desenvolver retirando só o que a gente precisa, né, para essa geração, deixando os recursos, né, a biodiversidade, para gerações futuras, não só em termos, né, dos seres humanos, mas também para todos os seres, né? Agora, André, só para a gente encerrar essa conversa, a ONU tem aí uma iniciativa que vai envolver ambientalistas, cientistas, diplomatas, que é a década dos oceanos. O que significa para o mundo e, em especial, para um país que tem um litoral como nós temos, um país continental com litoral de cabo a rabo, o que representa uma iniciativa dessa? Qual que é a efetividade dela? A ONU, né, costuma fazer essas décadas, né, temáticas. Então, agora tem outras também acontecendo, né, ao mesmo tempo. A década já teve também em relação aos oceanos. O foco dessa vez vai ser a ciência oceânica, né? A partir de 2021, né, quando se inicia, a ideia é diminuir o gap que existe em relação ao conhecimento dos oceanos, porque em uma pesquisa realizada, creio que pela Unesco, viu-se que a produção de conhecimento em relação aos oceanos, em várias áreas, né, em termos de ciência oceânica, ela é desigual pelo planeta, né? Ela está concentrada principalmente na Europa, um pouco nos Estados Unidos, na Austrália, né? Mas a gente tem poucos investimentos, enfim, a quantidade menor de investimentos em várias partes do mundo e, por tabela, a gente conhece menos, né, sobre algumas regiões, né, o que não é bom, né, porque para conservar algo a gente precisa primeiro conhecer, né, senão a gente não sabe o que a gente está querendo conservar. Uma iniciativa dessa estimula investimentos. Eu acho que a ideia é que seja promovida, enfim, que os governos sejam incentivados a investir mais, né, nas pesquisas sobre ciência oceânica, né? No caso do Brasil, como da produção científica vem das universidades federais, né? Então, ou seja, vem por meio de recursos públicos, né? Então, espero que aí tenha um impacto interessante, né, no sentido de estimular o governo enfim, a fornecer maiores recursos para as pesquisas oceânicas em diversas áreas, né? Na biologia, na oceanografia, ou na antropologia, na sociologia e até na ciência política. André, muito obrigada por atender o mundo político e a TV Assembleia. Eu conversei com a Andréa Steiner, ela é bióloga, cientista política, chefe do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada.